E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai resenhar mais um título Bonelli, né? É isso mesmo. Ontem teve resenha Bonelli e hoje vai ter resenha Bonelli de novo, né? Hoje a gente vai falar sobre Dragoneiro: A Origem, tá? Essa HQ publicada aqui no Brasil pela Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar mais um título Bonelli, né? Começamos aí ontem, né, com a Júlia e hoje a gente vai falar sobre Dragoneiro, tá? Só que a gente vai fazer a resenha aí de Dragoneiro: A Origem em cores, né? Que foi uma publicação aqui no Brasil pela editora Panini, tá? Mas isso aqui, pessoal, é uma releitura, tá? Eu reli Dragoneiro, só que agora eu reli ele colorido, tá? Porque a minha primeira leitura foi nesse aqui, ó, da Mitos Editora, que é o Dragoneiro Especial, né? Que é onde começa a história aí do Ian de Aranil, né? Mas dessa vez eu li colorida aí, que foi trazida aí pela Panini Comics, né? Então, antes da gente começar, né? Vocês podem ver que o meu cenário está um pouco diferente, tá? É porque eu uso o quarto do meu filho aqui e tá com as decorações novas aí, tá? Mas o que importa realmente é a nossa resenha, né? Então vamos pro nosso bate-papo, tá legal? E por que que eu escolhi Dragoneiro, né? Primeiro eu escolhi Júlia, que vocês viram a resenha, espero que vocês tenham visto, né? Vou deixar aqui a resenha de ontem, a resenha de Júlia Graphic Novel volume 1, tá? E depois eu falei assim, não, se eu for trazer Bonelli, eu tenho que trazer primeiro a Júlia e depois Dragoneiro. Por quê, tá, pessoal? Porque Júlia e Dragoneiro eu leio sempre quando eu consigo o título eu leio, tá? Sempre quando a HQ chega para mim eu leio. Por quê? Porque eu gosto demais dos dois títulos, tá, pessoal? Com a volta do canal Resenha 81, eu estava um pouco longe dos títulos da Bonelli, né? A gente estava lendo mais Marvel, DC, né? Image. Só que agora eu falei, não, vou voltar a ler Bonelli, porque Bonelli é muito bom, tá? Bonelli está realmente acima da média, tá? E Dragoneiro não é diferente, tá? Vamos falar então, vamos começar nosso bate-papo, né? Falando sobre o editorial aí da Panini, tá? A Panini traz Dragoneiro: A Origem em cores no formato americano, né? Essa é a quarta capa, essa é a primeira capa. Ela traz em capa dura, tá? No papel couché de boa gramatura, tá? E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter Luca Enoch e Stefano Vietti, né? O Luca Enoch e o Stefano Vietti são os criadores do personagem, tá? Nos roteiros, no roteiro, né? E o Giuseppe Matteoni na arte, tá, pessoal? É uma arte muito legal, tá? Eu gosto muito, tá? Eu acho uma excelente arte. E essa arte colorida, ela ficou muito boa, tá? Eu não havia lido colorido, como eu falei para vocês, né? Eu li ela preto e branco a primeira vez, né? Eu li essa HQ em preto e branco a primeira vez. E eu não posso deixar de dizer para vocês que ela colorido, essa HQ ficou muito, mas muito legal, tá? Eu gostei demais dessa HQ, tá? Que arte legal, que, que cenas de luta, tá? As cenas de luta ficaram muito legais, coloridas. Principalmente a cena mais emblemática aqui do quadrinho, né? Que é quando o Ian vai enfrentar o dragão, né? Também ficou maravilhosa a cena, tá? Então, essa colorização aqui tá, ficou muito, mas muito legal, tá? Eu gostei muito. Positivo aí, né? Um ponto a favor aí da Panini Comics aí, por ter trazido o personagem aí, né? Ter trazido essa edição do personagem, na verdade, né?
mais um pouquinho da arte, né? Só pra gente finalizar. Eu não quero dar spoiler. Pra quem ainda não leu, lê, né? Aqui no começo, né, na guarda, nós temos um mapa aí do reino, né? Onde se passam as aventuras de Dragoneiro, tá? E aqui no final você tem mais mapas, né? E aqui, ó, você vai ter um glossário no final, onde vão ter alguns termos, né, que aparecem na língua de Dragoneiro, né? E no finalzinho aqui você vai ter uns pequenos textos aí de cada herói, né? Envolvido aí na aventura, nessa primeira aventura de Dragoneiro aí com alguns esboços, né? Tá? É uma HQ do total de 300 páginas, tá, pessoal? E eu não lembro, tá? Eu vou colocar aqui em algum lugar. Eu não lembro qual que é o preço dela, né? Quanto que ela é vendida na Amazon, tá? Eu lembro que essa HQ eu comprei numa promoção da Amazon, onde ela tava com quase 50% de desconto, tá, pessoal? Então é só aguardar que ela entre em desconto aí sim, tá? E essa HQ nada mais é do que essa aqui, né? Num formato um pouco maior, colorida, né? Eu andei folheando aqui e realmente as artes são bem, são as mesmas, né? São as mesmas artes, só que coloridas, né? De uma maneira bem interessante, colorida, né? Que ela ficou bem legal aí essa colorização. Então a arte, tá? A arte de Dragoneira, ela fica legal colorida, tá? Lembrando que puxou bem aí pro lado ali do Conan o Bárbaro, daquela HQ Conan o Bárbaro e aquela colorização estilo Conan o Bárbaro, tá? Ficou muito boa. E o que vai trazer Dragoneira Origem, tá? Dragoneira Origem, assim como Dragoneiro Especial Caçador de Dragões, vai trazer o início da jornada, né, do Ian de Aranil, né, que é esse loiro aqui da capa, que tá pulando aí, sobre o dragão, como o Dragoneiro, né, como aquele matador de dragões, né. Ele vem, né, ele descende de uma linhagem, né, de uma linhagem de caçadores de dragão, só que ele nunca tinha tido um embate com uma fera como aquela, né, como essa, né. Ele nunca tinha tido um embate contra um dragão. E nessa HQ, no final ele tem um embate contra a fera e ele se sagra vitorioso, né? Mas antes de chegar nisso, antes de chegar nesse embate, por que que ele vai encontrar esse dragão, né? O Dragoneiro, a história acontece num império, né? Numa ambientação de império, né? Onde você vai ter várias raças, né? Desde anões, elfos, trolls, orcs, né? E a história vai circundar ali, né? Para quem gosta de RPG, Dragoneiro é uma mão cheia, né? Você vai ter toda a ambientação de RPG, né? Só que Dragoneiro tem alguns detalhes legais que são próprios do personagem, né? Por exemplo, você vai ter os magos e você vai ter os tecnocratas, né? Que são que fariam que fariam aqui em Dragoneiro o papel dos gnomos lá no RPG D&D, né? São aqueles seres, né? Aqueles homens e mulheres relacionados à tecnologia, né? Roldana, pólvora, mecanismos, né? E você tem o mago, né? Que são os magos normais, que são ligados à magia propriamente dita, né? O Dragoneiro ele vai ter, né? O Ian vai ter um parceiro, né? De aventuras, que é o Gimor, né? Que é esse orc que aparece aqui, né? É o Gimor. Aqui na HQ você vai ter o Gimor também aparece, né? É esse orc grandão aqui. Ele é o parceiro do Ian, né? Um amigo fiel dele, né? Seria aí a dupla dele, né? E o Ian vai ter aquele grupo, né, de aventureiro clássico, né? Você tem o Ian, o Gimor, que seria o tanque, né? Você tem o Albin, que é o mago. Você tem a Mirva, que é a tecnocrata. E vai ter a guarda-costa, né? Tem todo mago
quando vai sair em alguma missão, ele vai até uma seita de monges, né? Uma, um monastério, né? E ele vai e toma para si uma guarda-costa, que é uma monja, né? Que seria a Hecuba. Esses cinco vão formar esse primeiro grupo que você vai ver aqui nas histórias de Dragoneiro, né? E por que eles têm que formar esse grupo? Algum tempo atrás, a Mirva, que é a tecnocrata, e o Albin, que é o mago, eles são chamados até as Terras dos Algentes, né? Que são terras onde aconteceram uma grande batalha entre demônios e dragões, né? E essa terra foi devastada. Nessa terra devastada existem pináculos, né? Grandes torres que são formadas dos sangues dos dragões que foram mortos. E esses pináculos começaram a cair e quando eles caem, eles fazem um buraco e por esse buraco começam a sair criaturas malditas que começam a atacar uma grande muralha que separa o reino, né, o império, dessa terra devastada. O Albin e a Mirva, eles são chamados para ver o que está acontecendo, né, para estudar o que está acontecendo. Lembrando que cada um estuda a sua maneira, né? O Albin vai estudar mais misticamente e a Mirva ela estuda mais cientificamente, né? Ela é uma cientista, né? E o Albin, no auge da sua inteligência, da sua sabedoria, constata que realmente para poder parar o que está vindo por aí, ele vai precisar da ajuda do Ian, né? E vai precisar fazer um grande feitiço para poder trazer de volta a paz naquela terra ali, né? E eles vão atrás, né, como uma boa história, uma boa aventura de RPG, né? O Ian e seu grupo, né, são reunidos pelo Albin. O Albin descobre que um antigo inimigo dele está envolvido em tudo que está acontecendo, né? Ele está querendo trazer de volta os abominosos, né, que são os demônios, e o Albin quer parar esse plano maléfico aí desse antigo inimigo, né? Lembrando que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, pessoal, para não dar spoiler, porque se você ainda não leu Dragoneiro, deixa aqui nos comentários. E se eu fosse você, se você quer ler uma história de qualidade aí, se você gosta de RPG, de Conan, né, de espada e feitiçaria, eu te aconselho muito a ler Dragoneiro, tá? Voltando à resenha, né? E o Albin arquiteta todo um plano, né, para poder é, partir nessa missão junto com o Ian, com o Guimor, com a Mirva e a Hecuba, né? Então você tem esse grupo formado e eles vão partir em busca de ingredientes aí para esse feitiço, né? O, o Ian e o Guimor vão atrás de um ingrediente com os elfos. O Galbin com a Mirva e a Hecuba vão atrás dos ingredientes dos anões. E eles conseguem alcançar o objetivo de cada um, né? E eles voltam para essa terra devastada. Quando eles chegam lá, é aí que você vê. O Albin ele reuniu, né, de maneira sábia e bem planejada, né, ele reuniu um integrante de cada raça, né, ali do que vive ali naquele império, e é graças a isso que ele vai poder fazer, né, vai poder dar continuidade a esse ritual, né, a esse feitiço, onde cada raça vai ter um papel importante para trazer de volta a vida nessa terra devastada. Então ele começa a fazer o ritual, né? E nesse momento a gente já tem na equipe uma nova integrante, né? Que é uma elfa chamada Sera, que ela tem um poder muito íntimo com a natureza, né? Ela é uma elfa silvestre, ela tem um poder muito íntimo com a natureza e ela vai participar desse ritual. Só que durante o ritual, o inimigo do Albi, né? Aquele inimigo antigo dele, consegue evocar um dragão das profundezas e esse dragão, quando ele vê o Ian, ele vê que é um descendente dos Valierdarta. Tem um termo que eles usam, vou até olhar aqui para falar o termo certo, que são os descendentes de caçadores de dragão. Ele usa um termo, ele usa um termo de Varliedarto, vencedor de dragões.
Varliedarta. Varliedarto é o termo que o dragão vê o Ian, e quando ele vê o Ian, aquele laço entre ele e aquela criatura nefasta que evocou ele se quebra, porque o Ian é o inimigo que todo dragão quer para si, né? Ele é um caçador de dragões e os dois vão entrar em embate, tá? E é aí que surge o personagem Dragoneiro, né? Vai acontecer o embate dos dois, como existe, né? Dragoneiro 1, 2, 3, ou seja, começou a série com essa edição, a gente sabe que o Ian vai se sair vitorioso do embate com o dragão, né? Só que ele não vai sair ileso, tá? Nem ele, nem a espada ancestral que ele usa. E é aí que tá a sacada aí do Luca Enoch e do Viet, né? Eles conseguem criar, a partir desse momento, um novo herói com novas habilidades que a gente vai descobrir durante o passar das aventuras do Ian de Aranil, não é isso? Então aqui você vai ter o que? Você vai ter o primeiro contato, né? O primeiro contato seu com a ambientação, né? E com o universo de Dragoneiro, tá? Então aqui você vai ter toda essa, você vai ter uma aventura fechadinha, mas que vai deixar vários ganchos para que esse universo possa prosperar, tá? O Albin consegue fechar o seu feitiço, consegue vencer o seu antigo rival, a vida volta à Terra Devastada, só que a um custo bem alto, tá? Acontece algumas coisas no finalzinho que eu não vou contar, mas acontecem, é cobrado um custo e infelizmente esse custo tem que ser pago, né? E o Albin acaba perdendo boa parte aí, né, ele acaba perdendo algo importante para ele, né? Mas ele se sai vitorioso, só que o Ian, a partir do momento que ele tem contato com o sangue do dragão, ele vai se transformar totalmente, né? Ele vai continuar sendo o Ian de Aranil, mas agora ele é conhecido como Dragoneiro, tá? E aqui, né, tem o ponto inicial das outras aventuras de Ian de Aranil, tá? Então essa é mais ou menos a história, né, por trás da HQ, né? O que que eu acho dessa história, tá, pessoal? A história é muito boa, muito bem amarrada, tá, pessoal? Você tem um roteiro muito bem fechadinho e principalmente ela colorida, ela ficou muito legal, tá? Essa HQ colorida ficou muito legal, principalmente para quem gosta de espada e feitiçaria como eu gosto, tá? Então eu curti demais, eu recomendo, tá, Dragoneiro, não só a colorida, como recomendo a série que a Mitos Editora publica, tá? Eu não sei, eu vou colocar aqui no vídeo em qual edição que tá Dragoneiro, mas eu acho que Dragoneiro deve estar na edição 30 ou 31, tá? Publicada pela Mitos, né? Eu não sei, eu não acabei não olhando antes do vídeo aqui, então eu não vou ter essa informação exata, tá legal? Então, Dragoneiro a origem, vale a pena ser lido? Vale a pena ser lido, e principalmente ela colorida, ela ficou muito, mas muito linda essa HQ, tá? A luta do Ian com o dragão ficou excelente, tá? Ficou muito bonita mesmo. Vou colocar só um pedacinho aqui, né? Ó, só a primeira parte. Ficou muito bonita essa luta, tá? O dragão contra o Ian e os dois tendo o embate final ali, tá? Então, Dragoneiro, a origem em cores da Panini Comics foi para conta, tá? Excelente HQ. Luke Enoch e o Viet, Luke Enoch e Stefano Viet, né? O Luke Enoch e o Stefano Viet fazem um excelente trabalho de roteiro aqui, tá? Não é à toa que a série é o sucesso que é e tem a qualidade muito acima da média. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Por favor, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você aumenta o engajamento do canal. Se você puder, se você curtiu a resenha, deixe seu joinha, tá legal? Pra gente. E, por favor, se inscreva no canal aí e deem seu comentário pra gente saber se vocês estão curtindo nossos vídeos. Beleza? Vamos lembrar, nosso papo aqui é sempre entre 3 pessoas no mínimo, né? Eu, Saulo e você aí do outro lado da câmera. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!